Lave o rosto, vá logo pra campanha. Seguindo essa canção, Alta de Souza te acompanha. Olá, crianças! Vamos acordar! Crianças, então estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, não é mesmo? E este é o capítulo 3. A introdução. Vocês sabem o que é a introdução? É a apresentação que aparece no começo, sobre o assunto que será falado depois. Então, qual é o objetivo do Evangelho? De acordo com Kardec, podemos dividir em 5 partes. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. Segundo, os milagres que foram realizados. Terceiro, as predições, que eram as previsões do futuro que Jesus já fazia. Quarto, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas. E quinto e último, o ensino moral, que é o que serve de base para Kardec, porque ele não muda, ele é sempre o mesmo, invariavelmente, enquanto as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias. Para os seres humanos, esse é o código divino e é invariável roteiro para a felicidade vindoura. É levantar uma ponta do véu que oculta a vida futura. Esta obra, crianças, é para o uso de todos. Através dela, qualquer um pode obter os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente a voz do céu que vem esclarecer as pessoas e estimular a prática do Evangelho. Kardec analisava, questionava, investigava até concluir que a mensagem era autêntica e fazia parte do princípio doutrinário do Espiritismo. Ele sempre consultava os espíritos superiores antes de publicar os livros da codificação. E quando chegava o momento de expô-la à publicidade, cada um então recorda-se de haver recebido instruções com o mesmo sentido. Os espíritos superiores nos revelam com extrema sabedoria, abordam gradualmente as questões da doutrina, conforme a nossa inteligência esteja apta a compreender. As verdades e as ordens mais sublimes. E quando estivermos abertos a nova ideia. E é por isso que desde o começo não nos revelaram tudo, como ainda não nos revelaram até hoje. Então, bem, para bem compreender certas passagens do Evangelho, é necessário conhecer o valor de determinadas palavras, que nele são frequentemente empregadas e que caracteriza o estado de costumes da sociedade judaica daquela época. Os escribas eram doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretava para seu povo. Fazia causa comum com os fariseus, os quais partilhavam os princípios da antipatia contra os inovadores, e por isso Jesus os reúne na mesma reprovação. Os essênios ou esseus é uma seita judaica fundada por volta do ano 150 a.C. Extingue-se pelos costumes brandos e virtudes ásperas. Ensinam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra e colocavam em comunhão seus bens e se dedicavam à agricultura. Já os fariseus tornavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Acreditavam, ou pelo menos faziam profissão de crer, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das pernas e na ressurreição dos mortos. Jesus dedicou-se durante toda a sua missão a desmascarar-lhe a hipocrisia. Por isso, colocaram-se como inimigos obstinados e aliaram-se ao príncipe de Sócrates
para colocar o povo contra Jesus. Os nazarenos é o nome dado na antiga lei aos judeus, que fazia voto perpétuo ou temporário de conservar perfeita pureza. Dedicavam-se à castidade, à abstinência de bebidas alcoólicas e à conservação da cabeleira. Os portageiros eram fiscais de baixo escalão, encarregados principalmente da cobrança das taxas de entrada na cidade. Recebia o mesmo desprezo pendente sobre os publicanos em geral. Os terapeutas eram servidores de Deus ou curadores. Seita judaica contemporânea do Cristo, estabelecia principalmente em Alexandria, no Egito. Os terapeutas tinham muita relação com os essênios, cujo princípio professam como esse último. Dedicam-se à prática de todas as virtudes. Os publicanos eram cavalheiros arrecadários de taxas públicas, incumbidos de recolher os impostos de renda de toda a natureza, fosse em Roma ou em outra parte do império. Os saduceus, seita judaica que se formou por volta do ano de 248 a.C. Eles não creem na imortalidade da alma, nem na ressurreição e nem nos anjos bons ou maus. Acreditam em Deus e nada esperam após a morte. A satisfação dos sentidos físicos era para eles o objetivo essencial da vida. Já os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Admitiam somente os livros contendo as leis de Moisés e rejeitava todos os outros anexos posteriormente. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eram heréticos e, exatamente por isso, desprezados, abominados e perseguidos eram os protestantes daquele tempo. Sinagoga. O que será que seria a sinagoga, hein, crianças? Era um edifício, ou seja, um prédio, onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer prece públicas, sob a direção dos anciãos, dos escribas e doutores da lei. Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas aos sábados também. Bom, crianças, então, como estudamos na aula anterior, Jesus ainda no mundo espiritual enviou vários missionários, não é mesmo? Para preparar sua vinda. E dentre eles estavam Sócrates e Platão, que ensinaram aos seus discípulos sobre o mundo espiritual, a imortalidade da alma e a reencarnação. Sócrates, assim como Jesus, nada escreveu. Em praça pública, ensina às crianças e aos jovens o ideal da fraternidade e da prática no bem. Mas Atenas não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Sócrates foi acusado pelos fariseus de corromper a juventude e falar sobre as verdades fundamentais, a unidade de Deus e a imortalidade da alma, e a vida futura, e foi morto pelos criminosos por ter combatido os preceitos religiosos da época. Platão foi aluno de Sócrates, que registrou as ideias dele e passou para os outros aprendizes. Os dois compartilhavam a mesma ideia. Primeiro, que todos nós temos uma alma e que veio do mundo espiritual. Segundo, que todos nós temos um gênio, ou seja, um anjo da guarda ou mentor espiritual. Terceiro, que devemos perdoar sempre e nunca retribuir o mal com o mal. Então, crianças, esse livro é a junção do ensino moral de Jesus e a explicação dada pelos espíritos superiores. E como essas mensagens chegavam até o codificador Allan Kardec? Os espíritos levou essa mensagem de polo a outro da Terra, manifestando-se por
toda parte, sem atribuir a pessoa alguma o privilégio exclusivo de ouvir a palavra, e fez propagar rapidamente com o auxílio de inúmeros médios. Então, para saber se as mensagens recebidas eram verdadeiras, ele utilizou o exame da razão, analisando tudo o que vinha dos espíritos. E para garantir a autenticidade, utilizou o princípio da concordância entre as revelações emitidas espontaneamente, utilizando vários médios que não se conheciam, de quase 1.000 centros espíritas sérios. Essa observação é o que nos tem guiado até hoje, da mesma forma, e será ela que nos guiará em novos campos, em que o Espiritismo é convocado a explorar, dando um passo adiante. Bom, crianças, esse foi o capítulo 3. Espero vocês para o capítulo 4. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.